Capítulo 7. Construa pontes, não muros. Já parou para pensar no quanto você pode aprender apenas observando as pessoas ao seu redor? Já percebeu que, se estiver atento, cada história, cada trajetória e cada conquista podem se tornar uma bússola que aponta novos caminhos para a sua vida? A inspiração é uma das forças mais potentes que temos. É por meio dela que crescemos, evoluímos e ampliamos nossa visão de mundo. Mas para isso, precisamos aprender a olhar para o outro de maneira sábia e estratégica. Pois o problema não está em admirar alguém, mas no modo como fazemos isso. Pessoas inspiradoras não são somente aquelas que exibem conquistas, mas as que demonstram autenticidade, coerência e crescimento contínuo. Essas pessoas, sim, são uma boa referência, porque elas compartilham não só os próprios sucessos, mas também os desafios e aprendizados ao longo do caminho. Elas não querem estar sozinhas onde estão, querem que outras pessoas prosperem. Ainda assim, nem todo o sucesso dos outros é necessariamente relativo a um objetivo que nos interessa. Por isso é importante buscarmos nos inspirar em pessoas cujos valores estejam alinhados aos nossos e que nos façam querer evoluir sem perder nossa própria essência. A chave está em absorver aprendizados sem perder nossa identidade, pois inspirar-se não significa copiar, mas adaptar ensinamentos para a nossa realidade e nossos valores, sempre nos perguntando se aquilo de fato faz sentido para nós e como podemos aplicar tal aprendizado sem nos distanciarmos de quem somos. Assim, valorizamos nossa trajetória e nossas singularidades e nos tornamos capazes de confiar em nosso próprio ritmo de evolução. É desse modo que mudamos o foco da comparação para a inspiração e deixamos de nos sentir pequenos diante das conquistas alheias. E há uma grande diferença entre a comparação e a inspiração. Quando nos comparamos, criamos um abismo entre o que somos e o que gostaríamos de ser. Enxergamos o outro como uma referência inalcançável e nos sentimos cada vez menores diante das suas conquistas. Por outro lado, quando nos inspiramos, transformamos essa energia em movimento. O outro deixa de ser um adversário silencioso e passa a ser um professor da vida. Comparar-se, então, é um exercício de olhar para fora. Inspirar-se, por outro lado, começa com um olhar para dentro. É entender suas próprias histórias, seus desejos e valores e entrar em contato com quem você é, em vez de tentar ser quem o outro parece ser. A inspiração é uma escolha, é um estado de consciência. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque quando você se conecta com o que é seu, percebe que não há competição, não há um lugar reservado para o sucesso. Há espaço para todos, desde que cada um caminhe a partir da sua verdade. Então, redirecione seu olhar. Ver não é apenas enxergar o outro, é enxergar a si mesmo com clareza, gratidão e coragem. E o que você faz com esse olhar pode transformar sua vida. O poder da inspiração como método. Se queremos crescer sem nos perdermos de nós mesmos, temos de entender que a inspiração é um processo ativo. Ela não acontece simplesmente porque admiramos alguém. Precisa ser aplicada. O primeiro passo é reconhecer que ninguém chega a lugar algum sozinho. A história da humanidade é construída por meio de aprendizado compartilhado. Olhar para quem está à frente de nós em determinada área da vida não deve ser motivo de frustração, mas de oportunidade. Pense em grandes nomes da história, grandes líderes, artistas, escritores, cientistas, empreendedores. Nenhum deles construiu sua trajetória sem referências. Todos tiveram mestres, exemplos a seguir, pessoas que abriram caminhos e mostraram possibilidades. E aqui está a chave. Essas referências não foram encaradas como obstáculos, mas como guias. Pessoas bem-sucedidas entendem que a comparação destrutiva
rouba energia, enquanto a inspiração gera ação. Mas como colocar isso em prática? Já comentei algumas, mas detalhe a seguir atitudes que ajudarão você nisso. Observe com inteligência. Não apenas admire alguém, mas analise os comportamentos, os hábitos e as escolhas que levam essa pessoa onde ela chegou. Filtre o que faz sentido para você. Nem tudo o que funcionou para o outro precisa ser replicado. Pergunte a si mesmo se aquilo se alinha com seus valores, se faz sentido para a sua realidade. Traga para a sua vida de maneira prática. Uma inspiração verdadeira não é passiva. Se algo chamou sua atenção, implemente de alguma forma em seu dia a dia. Teste, adapte e crie sua própria versão. Evite idealizações. Ninguém é perfeito. Ao se inspirar em alguém, lembre-se de que essa pessoa também tem falhas e enfrenta desafios em momentos difíceis. Não se compare apenas com a melhor versão que ela expõe ao mundo. Celebre o aprendizado. Em vez de lamentar a distância, se você admira alguém que está anos-luz à sua frente, em vez de pensar que nunca chegará lá, pergunte a si mesmo quais pequenos passos pode dar agora que o aproximarão daquele ideal. Entenda, inspirar exige vulnerabilidade. Significa reconhecer que há espaço para crescer e que podemos aprender com aqueles que já trilharam caminhos semelhantes, mas ao mesmo tempo exige maturidade para não nos perdermos nesse processo. Então, da próxima vez que se deparar com alguém que o inspira, pare e reflita sobre o que essa pessoa faz e o que você admira. Analise como você pode aplicar isso em sua vida sem se perder de si mesmo e qual seria o próximo passo, por menor que seja, que você pode dar. Essa inspiração passará a fazer parte de sua história e toda a história tem de ser contada por completo. Cuidado, você não sabe a história inteira. Quantas vezes você já se pegou julgando alguém sem conhecer a história completa? E quantas vezes você foi julgado por pessoas que não conhecem sua história toda? Olhamos para recortes como se eles fossem o todo. É como se de dentro de uma caixa de quebra-cabeça tirássemos uma peça azul e por isso julgássemos que todo quebra-cabeça montado seja azul. Não temos tempo e, claro, não queremos acompanhar a vida de uma pessoa desde a hora que ela acorda até quando vai dormir. Ainda assim, vemos os fragmentos exibidos de seus dias e, a partir disso, supomos que sabemos de tudo e, mais do que isso, que somos detentores da verdade. Os juízes das vidas alheias, os donos da opinião que todos querem conhecer, assim, um comportamento, uma escolha ou até mesmo um silêncio, pode ser interpretado de modos que não refletem a realidade. Esses são nossos tempos, e aqui o julgamento se tornou quase um reflexo automático, principalmente atrás de telas, dentro de nossas certezas, e seguros pelo anonimato e pela distância geográfica, despejamos nossas opiniões não solicitadas como se fossem verdades inquestionáveis, e nosso dedo está sempre pronto para ser apontado àqueles que julgamos estar errados. E nós acusamos com base em nossa própria régua moral, como se fôssemos a referência, o norte que serve de guia. Quando comecei meu trabalho voluntário, percebi algo que mudou minha forma de olhar para a vida. Para acessar a profundidade do outro, eu precisava abandonar minhas verdades absolutas. Era necessário ver através da realidade dele, respeitar suas prioridades, suas crenças, suas dores e, acima de tudo, aceitar que eu não conhecia a história inteira. Julgar alguém com base em fragmentos de informações é como ler o primeiro capítulo de um livro e acreditar que sabe o final. Mas sabemos bem pouco sobre os outros. Na verdade, não sabemos quase nada, pois cada pessoa carrega um universo dentro de si, moldado por experiências, contextos e escolhas que muitas vezes, ou na maioria delas, estão além de nossa compreensão. Além disso, quando julgamos, criticando alguém, muitas vezes tentamos reforçar a ideia de que estamos certos, de que sabemos mais, de que temos uma vida mais alinhada.
é uma forma inconsciente de inflar o ego, mas essa necessidade de se sentir superior diz mais sobre uma insegurança não resolvida do que sobre qualquer falha alheia. Então, quando sentir vontade de julgar, pergunte-se: eu realmente conheço a história completa dessa pessoa? O que essa reação diz sobre mim? Estou julgando ou apenas constatando um fato sem carregar uma interpretação pessoal? Por que isso está me incomodando tanto? Em vez de criticar, tente entender o que pode estar por trás da atitude da outra pessoa. Experimente substituir o julgamento pela curiosidade. Em vez de por que essa pessoa faz isso, tente: o que será que levou essa pessoa a agir assim? Essa mudança de perspectiva amplia nossa visão de mundo e nos permite crescer sem precisar diminuir alguém no processo. Na próxima vez que sentir vontade de apontar o dedo, experimente olhar para dentro. O poder de constatar sem julgar. Constatar não é o mesmo que julgar. Constatar é observar o fato como ele é, sem projetar expectativas ou emitir condenações. É aceitar que o que faz sentido para um pode não ter a menor importância para o outro. E está tudo bem as coisas serem assim. Por exemplo, você pode constatar que alguém tem um estilo de vida completamente diferente do seu e não julgar isso como errado. Pode reconhecer que uma escolha feita por outra pessoa não seria sua, mas sem atribuir um valor negativo a ela. Praticar neutralidade não significa concordar com tudo, mas compreender que a vida do outro não nos pertence e o que não podemos julgar uma realidade que não é nossa, assim como não podemos esperar que o sagrado de alguém atenda às nossas expectativas. Significa que podemos discordar sem desrespeitar, que podemos expressar nossa visão de mundo sem precisar invalidar a de quem pensa diferente. Assim, o exercício da neutralidade é um dos maiores desafios do autoconhecimento, mas também um dos mais libertadores. Ele nos permite olhar para as pessoas com mais empatia, sem o peso de sentenças definitivas. Lembre-se, o que é óbvio para um pode ser obscuro para outro. Quando exigimos que o outro veja o mundo como nós, esquecemos que cada um carrega sua própria trajetória, que na maioria das vezes não nos diz respeito. As escolhas, dores e crenças de cada um fazem parte de um aprendizado único, e demandar que todos se encaixem na nossa narrativa é uma forma de aprisionar não apenas o outro, mas também a nós mesmos. E ninguém gosta de se sentir aprisionado. É por isso que valorizamos nosso direito de pensar como pensamos, e é razoável crer que as demais pessoas também valorizam suas próprias opiniões. Assim, pensar diferente é a regra, ou deveria ser, mas tem se tornado algo cada vez mais desafiador devido à nossa necessidade de adequação. Emitir uma opinião hoje pode ser um ato de coragem, porque vivemos em uma sociedade que valoriza o ataque rápido e a condenação, em vez de aceitar o fato de que cada cabeça é uma sentença e que todos podemos crescer e evoluir com a soma de diferentes perspectivas. Precisamos urgentemente de um novo ponto de vista que seja empático, flexível e possibilitador. Em vez de buscar o que está errado no outro, devemos nos perguntar o que esta pessoa está tentando nos ensinar. Como podemos ampliar nossa visão de mundo, em vez de limitá-la àquilo em que já acreditamos e o que o nosso julgamento diz sobre nós mesmos. Não julgar é um exercício constante, bem como uma oportunidade de nos conectarmos com os rostos, afetos e histórias de modo mais humano. Não deixe que o julgamento feche portas que poderiam abrir novos mundos. Permita-se ver além de suas certezas e mergulhar no mistério que cada pessoa carrega. Porque no final, o que realmente nos transforma não é nossa razão, mas nossa capacidade de olhar para o outro e para nós mesmos com empatia e humildade. Viver não consiste em ter razão, e sim em expandir nossa capacidade de compreender e respeitar o outro, especialmente quando pensamos diferente. No entanto, é crucial traçar um limite claro, pensamentos e atitudes
que configuram discriminação não apenas violam a dignidade humana, como também são crimes. Respeitar diferenças não significa tolerar comportamentos que ferem direitos ou legitimam preconceitos. É nossa responsabilidade como indivíduos e sociedade reconhecer esses limites e agir com ética, combatendo qualquer forma de injustiça ou desrespeito. Peça ajuda. A maior mentira que nos contaram foi que pedir ajuda nos enfraquece, que ser forte significa dar conta de tudo, carregar o mundo nos ombros, resolver cada problema sozinho. Fomos ensinados que depender do outro é fracassar e que admitir que não conseguimos algo é um sinal de fraqueza. Mas quem foi que disse isso? Na realidade, é justamente o contrário. O verdadeiro poder está em reconhecer que ninguém cresce sozinho. Não há um único grande feito na história que tenha sido construído sem colaboração. Recusar-se a aceitar ajuda não é um ato de bravura, é sustentar um peso desnecessário que o afasta do progresso. Quando insistimos em carregar tudo sozinhos, nossa visão se estreita, pois ficamos tão sobrecarregados que deixamos de enxergar soluções que poderiam estar bem diante de nós. E o pior, nos convencemos de que isso é força, quando na verdade é orgulho disfarçado de resistência. Aceitar ajuda não significa abrir mão da autonomia, mas usar a sabedoria compartilhada como um trampolim para avançar com mais clareza e força. É como abrir uma janela em um cômodo escuro. A luz entra, as sombras diminuem e, de repente, você enxerga possibilidades que antes pareciam invisíveis. Aceitar ajuda é um ato de inteligência. É reconhecer que ninguém sabe tudo, que o conhecimento compartilhado encurta caminhos, que ouvir diferentes perspectivas amplia nossa capacidade de tomar decisões. E, acima de tudo, é permitir que a vida flua sem tanta rigidez. Mas aceitar ser ajudado exige mais do que humildade, exige confiança, exige vulnerabilidade, é permitir-se ser visto, é reconhecer que não precisamos estar sempre no controle de tudo, e isso é libertador. Ainda assim, nem toda ajuda será certa. Algumas pessoas não saberão como nos apoiar e outras oferecerão conselhos vazios ou tentarão impor soluções que não fazem sentido para a nossa jornada. Portanto, é fundamental ser capaz de discernir quem pode ou não pode nos ajudar, quem está preparado para estender a mão, quem quer vê-lo crescer e não apenas o manter dependente. Definitivamente, ninguém atravessa a jornada da vida sozinho, e a verdadeira força não está em suportar tudo, mas em saber quando é a hora de confiar em alguém para caminhar ao seu lado. A verdadeira força está em derrubar muros de isolamento e construir pontes que nos levam além.